Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e vamos dar continuidade ao nosso curso de Missiologia. Hoje trazendo aí o tema do discipulado cristão. Hoje é a nossa 7ª aula e vamos tratar desse assunto tão importante para a missão. Vamos aí à nossa introdução. Veja aí, acompanhe comigo. O Evangelho, para alcançar a dimensão que alcançou como a mensagem redentora de Deus para o ser humano, precisava, além de sua pregação para a conversão, do necessário preparo e desenvolvimento dos seus conversos. De nada adiantariam as conversões se não houvesse por parte dos novos seguidores de Cristo um desejo real de conhecer melhor os seus princípios, sua prática de vida e o seu significado para a preservação da Igreja de Cristo que surgia. Os apóstolos no início dedicaram-se a esta tarefa, mas logo se viu que todos os crentes deveriam a isto se dedicar também. O discipulado é a mais importante atividade da igreja e, por conseguinte, de cada crente. Afinal, é a missão de todos nós. Nesta aula, estaremos abordando alguns princípios básicos do discipulado cristão como cumprimento da grande comissão. Veja bem, Deus criou o homem possuidor de uma qualidade importante, que é a racionalidade, ou seja, a razão. Nós entendemos o mundo, compreendemos o mundo e todas as coisas que estão à nossa volta pela razão. Somos seres racionais. Contudo, a fé cristã, ela sobrepuja a razão. Por quê? A fé, ela crê no impossível. A fé, ela vai muito além da racionalidade. Mas para que a gente possa compreender o plano de Deus, a salvação, e tudo aquilo que Deus tem feito, nós precisamos usar também da razão. Então, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, ela foi convencida pelo Espírito Santo, através de alguém que chega a ela e apresenta o Evangelho, apresenta todo o Evangelho, e essa pessoa acaba compreendendo que ela é uma pecadora e que ela necessita da graça de Deus para que ela possa ter a vida eterna. Então, para que ela possa entender todas estas coisas, ela usa da sua razão, mas tem que ter alguém que explique para essa pessoa. Então, quando a pessoa ela ouve o Evangelho e aceita, ela faz o primeiro passo. Mas o que vai garantir também que essa pessoa continue na presença de Deus, além da sua própria experiência empírica, ou seja, a sua experiência pessoal com Deus, é a compreensão que ela vai adquirindo do Evangelho, da palavra de Deus, de como é viver como um cristão, tanto na perspectiva espiritual como na perspectiva física, material. Essa pessoa, ela precisa aprender como que ela vai lidar com a Bíblia, como ela pode falar com Deus através da oração. Então são várias coisas que estão aí entrelaçadas que o novo convertido ele precisa aprender.
E aí, a partir daí, depois de um discipulado bem orientado, um discipulado esclarecedor a essa pessoa, a convicção de salvação que o Espírito Santo vai testificando com essa pessoa, vai crescendo. E essa pessoa vai crescendo no entendimento, vai se libertando ainda de algumas coisas que possivelmente ainda traz, né, mesmo que se converteu nos primeiros meses, nos primeiros dias. Então, o discipulado, ele tem essa função de ajudar a esclarecer melhor a esse novo convertido como é que a vida dele vai ser a partir de agora. Mas não é um simples, não faça isso, não faça aquilo, não é isso. O discipulado não é isso. O discipulado é quando você pega aquele novo convertido e ensina a ele os princípios bíblicos, os princípios cristãos, os princípios que agora vão reger a vida desta pessoa, né? Então, o discipulado é fundamental. Não é que não adianta, né? Mas uma boa evangelização com a aceitação de muitas almas é maravilhoso. Mas o que vai garantir a permanência, o que vai garantir que esse evangelismo ele foi efetivamente produtivo é o pós-evangelismo, né? Que é o momento onde os novos crentes são atraídos à igreja, né? E geralmente a classe de discipulados é sempre na escola dominical, mas nós precisamos hoje, né, diante da demanda que nós temos, talvez você precise ser um discipulador, mas que não vai ser naquele dia, naquele horário, na escola dominical. Às vezes uma pessoa necessita de um discipulador, de alguém que tenha tempo de ir na casa dela, ou de ela ir na casa da pessoa. Então, é importante essa temática do discipulado cristão, porque às vezes nós perdemos muitas almas por conta de um discipulado falho, um discipulado não tão eficiente como a evangelização que ocorreu. Então, é importante, né? Nós vamos tratar aqui de aspectos bem básicos, né? Mas que vão te dar uma noção, uma orientação para você saber como que você pode realizar esta obra, né? Que também faz parte da grande comissão. Olha aí, né? Veja aí o texto da grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja aí um dos textos da grande comissão, fazer discípulos, né? Ensinando-os a guardar. Geralmente a ordem que nós executamos isso né? Primeiro ensinando e depois batizando. Por quê? Porque hoje em dia muitas igrejas a pessoa aceitou, já batiza, né? Já vai para o batismo. Nós não temos, né? As Assembleias de Deus não tem esse costume. A pessoa aceita Jesus, ela passa pela classe dos novos convertidos, ou alguém assume o discipulado daquela pessoa, e depois de que ela ter um conhecimento prévio do que é a sua nova vida, de ser realmente verificado que não há nenhum tipo de vício, né, cigarro ou outras coisas assim, aí essa pessoa é batizada. Não vamos entrar no mérito aqui da questão, o certo é esse, o certo é aquele, não. A nossa
a nossa função, a forma como nós fazemos na Assembleia de Deus é desta forma. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos observar é alguns exemplos de ação discipuladora no Antigo Testamento. Veja aí, olha. Adão foi discipulado pelo próprio Deus. Nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, lemos o relato da criação de todas as coisas. Antes de Deus formar o homem, ele preparou o ambiente para que ele pudesse habitar ali, né? E no verso 18 do capítulo 2 lemos: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como este lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Então veja bem, né? Deus, ele mesmo criou o homem e passou a dar ao homem as diretrizes. Vamos olhar um pouquinho aqui nas Escrituras. Vamos lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 2. Olha só, olha como o próprio Deus, ele vai, vamos ler a partir do verso de número 24, que vai falar do sexto dia da criação, que é a criação dos seres. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse, olha Deus já discipulando, né? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então Deus aqui já orientando ao homem, ele dominaria
sobre toda a criação, vamos já colocar assim. A partir do versículo 7, versículo 4, o capítulo 2 fala sobre a formação do Jardim do Éden. E aqui tem umas partes interessantes aqui. Veja que vai falar de forma mais abrangente a criação do homem, né? No versículo 7, olha, e formou o Senhor Deus o homem e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro nome é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é o Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Agora olha só, Deus discipulando ainda Adão. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Isso aqui é importante porque tem algumas pessoas que falam que o trabalho é castigo. Não. Veja que quando Deus já criou o homem, colocou ele no jardim para quê? Para lavrar, né? E o guardar. Ou seja, lavrar é o quê? É cuidar, né? Do jardim, de todo o trabalho que tinha ali. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, permissão. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, olha aí, proibição. Não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, ele disse, uma permissão era comer de todos os frutos que tinha nas árvores, unicamente naquela única, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Lembra que tinha uma outra árvore lá, a árvore da vida, tá? E a consequência seria que eles morreriam, né? Aí verso 19 diz: e havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, os trouxe as aves dos céus, os trouxe Adão para ver como ele se chamava, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. E aí nós conhecemos, né, a história que vai acontecer a criação da mulher. Então, quando Deus ele cria o homem e começa a passar as diretrizes de como ele viveria, ali é uma ação discipuladora. Deus estava ensinando o homem como ele deveria viver ali no jardim do Éden. A proibição de comer do fruto proibido foi um teste. Aí você me pergunta, mas por que Deus fez esse teste? Olha, alguns estudiosos, eles acreditam que Deus fez esse teste, porque Deus não criou robôs autômatos, vem aqui e me adore, levanta, senta, vai para lá, vai para cá, não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, com poder de decisão, com poder de escolha, né, com vários atributos, né, comunicáveis que Deus tem, como amar, né, sentir. Então, Deus testou o homem, por quê? Porque Deus, né,
queria que o homem o adorasse, tivesse comunhão com ele de uma forma espontânea, não nada obrigado. Você deve, eu acho que, não sei se você já viveu essa experiência, de as pessoas se aproximar de você só porque você tem alguma coisa, só com algum interesse. E você descobre que a pessoa só é sua amiga, só está junto de você porque você tem algo para oferecer para ela. Você não fica triste? Então, da mesma forma, foi Deus. Deus não queria que o homem fosse como um robô. Deus queria uma adoração, uma comunhão voluntária, né? Por isso que Deus fez o teste. Mas não vamos aprofundar muito nesse tema, que futuramente a gente vai conversar com ele. Então, o que eu quero que você entenda, a ação discipuladora já começa com Deus na criação do homem, tá? Entendemos por esses versículos que Deus estava se relacionando com o homem e o ensinando a ter domínio sobre todas as coisas que Deus criara. Era Deus discipulando Adão. Vamos a um outro exemplo. Moisés exerceu discipulado sobre Josué, né? Você pode ver aqui que em Números, vamos lá, Números, capítulo 27, vamos ler alguns versículos, 27, e vamos aqui verso 18. Veja, Deus orientando Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então veja, Deus, né, mais uma vez, falando, orientando Moisés, e Moisés depois orientando, né, a Josué. E foi sobre Josué, e foi discipulado por seu sogro Jetro, né? Então veja que Moisés discipulando Josué, mas antes o próprio sogro de Moisés, né, foi um homem que discipulou, ajudou, ensinou alguma coisa importante. Se nós voltarmos lá no livro de Êxodo, inclusive esse texto para a liderança é um dos textos mais interessantes quando vai se tratar de liderança. Vou ver algumas partes aqui com você. Deixa eu ver aqui se é esse texto aqui, 17. Aqui, ó, capítulo 18. Vou ler alguns versículos. Vou ler a partir do verso. Deixa eu ver. Vou ler a partir do verso 13 para você entender. Olha só. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Veja, né? A observação e inspeção. Jetro olhou aquela situação, né? Moisés sentado, e de manhã, né,
até a tarde, Moisés sentado, atendendo o povo, e o Jetro ali observando. Então, olha aí um princípio importante para a liderança, né? Você que é líder, primeiro observe, né? Quando você assume alguma liderança, né? Na igreja principalmente, e também na sua vida profissional. Olha o verso 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Né? Interrogou, né, Moisés, investigando. Aí olha a resposta de Moisés. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus, né? Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis, tá? Então, conflito, né? Tá ali para resolver conflitos, né? Para trazer correção. Aí, olha só, o julgamento, né? O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes. Aí ele vai dar uma avaliação, né? Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Agora, olha a instrução. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, né? Eu te discipularei, vou te ensinar. E eu será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Então veja só que aqui também é um exemplo de discipulado. E nós temos muitos outros exemplos de discipuladores, né? De discípulos e discipuladores. Elias também exerceu discipulado sobre Eliseu. Então, por tais exemplos, percebemos que o discipulado é uma prática muito comum desde o Antigo Testamento. Então, discipulado não é coisa do século XXI, não, da igreja do século XXI, não. Não, discipulado é algo que desde a criação existe, né? Então, os primeiros discípulos cristãos. Discipulado cristão é um conceito que se originou quando Jesus Cristo selecionou seus primeiros seguidores, né? Como está lá descrito em João, capítulo 1, do verso 35 ao 51. Um discípulo é aquele que segue as ideias ou doutrinas de outrem. No cristianismo, discípulos são aqueles que seguiram Jesus enquanto ele estava na terra, bem como aqueles que continuam a segui-lo e aos seus ensinamentos hoje. A palavra discipulado vem do latim discipulato, que significa aprender, aprendizagem. Relaciona-se com a palavra tirocínio, que significa aprendizado, exercício, prática de determinadas funções como exercício preliminar para o desempenho delas. Percebe-se então que o discipulado é um processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque quem ensina aprende também, né?
Então, o discipulado é alguém ensinando alguém. E, ao mesmo tempo, dessa experiência, ele retira também, né, a sua aprendizagem. Desenvolve mais, aprende mais, se aprofunda mais. Então, o que é discipulado cristão? Vamos aí, nós temos 4 coisas importantes aí, ó. O caminho para o discipulado verdadeiro se inicia quando alguém nasce de novo. Essa expressão aqui, ó, nasce de novo, ela é muito importante. Por quê? Nasce de novo, né? Olha aqui, nasce de novo, né? É muito importante essa nasce de novo. Por quê? Porque essa pessoa agora, ela vai passar a ter um modo de vida diferente. Ela vai ter modificado a sua cosmovisão de vida. Ela vai começar uma vida nova. Até aquele momento ela levou uma vida difícil, talvez, né? Uma vida de muitas coisas, mas a partir daquele momento em que ela ouviu o Evangelho, compreendeu, porque quem pregou de forma clara, que o Espírito Santo conseguiu aplicar naquele coração, e essa pessoa reconheceu, e ela agora nasce de novo, é nova vida, né? Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 5 que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios 5,17, vamos dar uma olhadinha? 2 Coríntios 5,17, vamos lá, fundamentando aí a nossa 2 Coríntios 5,17. 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa pessoa, ela nasce de novo quando ela, primeiro, reconhece que é pecadora, que está perdida. Segundo, quando compreende que não pode salvar a si mesma por meio de boas obras ou por ter um bom caráter. Terceiro, crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. E quarto, reconhece que por meio de uma clara decisão de fé, que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, é dessa maneira que alguém se torna um cristão. Eu quero falar aqui, ó, do tópico 2 aí, né? A pessoa não tem condições, porque as pessoas dizem, não, mas eu não faço nada de mal para ninguém, eu nunca prejudiquei ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Mas olha o que a Bíblia diz, né? Isso para você apresentar às pessoas que acham que por não matar, não roubar, elas já estão, né? Elas não precisam de salvação, né? Mas eu vou ler aqui alguns versos para a gente entender. Olha, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, fazer boas obras, ter um bom caráter, não é mérito nenhum, né? Pois Deus nos criou para isso mesmo. Então, quando a pessoa ela reconhece essas 4 situações, ela passa a ser um cristão. E aí nós chamamos de que nasceu de novo e precisa, como uma criança recém-nascida, aprender a andar, né? Aprender a fazer as funções básicas. Então tá aí, ó, a partir da conversão,
uma nova vida nasce, como diz o apóstolo Paulo, ela se torna uma nova criatura, um bebê espiritual. A partir de então se faz necessário um acompanhamento que venha a instruir tal pessoa nesta nova vida em Cristo. Este ato de preparar, ensinar, orientar, conduzir as pessoas novas, convertidas, nos ensinos de Jesus, dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, é o que nós chamamos de discipulado cristão. Agora vamos ver aí, né, o porquê precisamos discipular. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24 ao 27, o Senhor Jesus faz referência a dois tipos de alicerces. Um construído na rocha e outro construído na areia. Nesta passagem, a ênfase está em que aqueles que constroem sua vida espiritual sob os ensinos de Jesus terão uma vida cristã sólida, pois alicerçaram sua vida na palavra do Senhor. O discipulado é o alicerce inicial na vida do novo convertido. No Salmo 1, o salmista compara o justo, ou seja, aquele que serve a Deus, como árvore plantada. Nesta metáfora, entendemos que uma árvore, para que seja forte, cresça, tenha folhas e frutos, precisa primeiramente ter uma raiz bastante profunda. Esta raiz simboliza a profundidade da vida cristã, arraigada e edificada em Cristo. Isto só poderá ocorrer se houver um discipulado eficiente. Se isso fosse levado mais a sério, não teríamos tantos problemas na igreja hoje. Então veja só, aqui no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós temos aqui, a partir do verso do capítulo 5, tem o bem conhecido chamado Sermão da Montanha. E este sermão ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E aqui neste sermão, o Senhor Jesus ele trata com muita clareza sobre os aspectos do caráter daqueles que vão herdar o reino dos céus. E aqui ele fala uma série de coisas que não vou enfatizar aqui agora, porque o nosso tempo não nos permite, mas dá uma lida nesse sermão, você vai ver. Quando Jesus termina de falar todo o sermão, né, das qualidades, até ensinar o Pai Nosso, né, aos seus discípulos, no versículo de número 24, quando ele está chegando no finalzinho do sermão, ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que palavras? Que está do capítulo 5 até o capítulo 7, 23, né? E pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja, Jesus ele faz um discurso apresentando, né, como deve ser o caráter do discípulo, como ele deve andar, não mentir, e uma série de outras coisas, não cobiçar as coisas ali, etc, etc, etc. Aí ele diz aqui, ó, se aquele que ouve esta palavra, né, guarda no coração, pratica ela, essa pessoa está alicerçando a sua vida, né, sobre a rocha, sobre a palavra frutífera, definitiva de Deus. Agora, olha só o verso 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então ele diz, ó, aquele que escuta a minha palavra, pratica o que eu peço, o que eu digo, a sua casa vai estar firme. Por quê? O que vai acontecer durante a vida dessa pessoa? Os rios, né? A chuva, os rios, ventos, aqui falam do quê? Das adversidades que a vida vai trazer para todo mundo. Mas aqueles que estiverem, né, firmados na palavra de Deus, eles não caem
vai soprar o vento, vai cair chuva, vai correr rio, vai combater muita coisa tentando destruir a sua vida, mas se estiver firme na presença do Senhor, na sua palavra, você não vai estar isento de passar as provas, mas Deus vai estar sempre contigo em todo momento, né, o Senhor. Aí ele faz a comparação daqueles, né, que não praticam. Olha o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então a mesma coisa que acontece na vida do novo convertido ou do crente já de alguns anos, acontece na vida do ímpio. Só que na vida do ímpio, ou seja, daquele que não crê, as tempestades vêm e ele cai e a queda é grande. Agora, aqueles que estão firmados no Senhor, esses não. Esses permanecem de pé. E é interessante que o capítulo vai terminar dizendo assim: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, nós precisamos discipular para começar a criar nesse novo convertido o alicerce. Hoje se prega um evangelho de muitas facilidades, né? Um evangelho de não ficar doente, de vai ficar rico, que não vai ter problema, e nós sabemos que isto não é uma realidade, não é verdade. A gente está na igreja, a gente passa por muitas lutas, muito mais do que antes de aceitar a fé cristã. Mas quando nós estamos enraizados, discipulados, na palavra do Senhor, com toda certeza elas vêm, a gente entende que o Senhor está conosco e a gente atravessa as tribulações da vida com muita tranquilidade. Então, discipulador, quem pode discipular? Olha aí, uma boa pergunta, né? Será que qualquer pessoa pode chegar e sair? Não, não é assim. Somente aqueles que já tiveram um real encontro com Jesus. Só depois do reencontro de Jesus com Pedro, após a ressurreição, é que ele conseguiu pregar o maior sermão da história da igreja. Até então, Pedro não havia experimentado uma renovação autêntica. Isso significa que somente aquele que aprendeu a ser discípulo poderá ser um discipulador. Outro fato importante é que somente aquele que realmente entende o significado da grande comissão será capaz de executar tal tarefa. Então, eu não posso ser um discipulador se eu sou um novato na fé. A Bíblia chama de neófito, né? Pessoa novata. Não, eu aceitei Jesus hoje, já estou querendo ensinar outros amanhã. Também não é assim. É necessário que eu tenha passado por um discipulado, é necessário que eu já tenha sido batizado nas águas, é necessário que eu já tenha aí algum tempo de experiência pessoal com Cristo, na convivência na igreja, né? Não é qualquer pessoa, né? Uma pessoa que não, é pessoas que estejam realmente preparadas. Por isso que esse é um ministério importantíssimo. As pessoas que são chamadas para executar essa tarefa do discipulado, elas têm que ser pessoas experientes com Deus, pessoas com convicções cristãs firmadas, firmes, né? Então, esse é um fator muito importante. A ordem do Senhor aos seus discípulos, ou aqueles que levam a questão do discipulado a sério, foi a de fazer discípulos de todas as nações. Além de entender o significado da grande comissão, o discípulo precisa de igual modo sentir-se participante dela. Um testemunho prático do seu discipulado foi João, o apóstolo do amor. Vamos observar o nível de conhecimento de João em relação ao seu mestre. Então vamos lá, vamos aí
em primeira epístola, não evangelho, primeira epístola. Veja, o discipulado vai servir para isso também. Você vai ensinar a pessoa a manusear a palavra de Deus, a conhecer os livros da Bíblia. Então vamos lá. Primeira epístola do apóstolo São João, né? Capítulo de número 1. Olha só como que João ele inicia. Olha só, eu vou ler do verso 1 ao verso 3, depois nós vamos destacar ali. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, olha só. Veja, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Então, olha só, né? Olha o testemunho prático, viu, ouviu, tocou, né? Andou, né? Então, é dessa forma que alguém pode ser um discipulador, né? Então, vamos aí ao preparo, né, necessário. 2 Timóteo 2,15, né, é um texto bastante conhecido. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos lá, o discipulador cristão tem que ser alguém que conheça a palavra, conheça a viva, vou repetir, desculpe. O discipulador cristão tem que ser alguém que conheça e viva a palavra de Deus. Em Mateus 4, de 1 a 11, temos a passagem que faz referência à tentação de Jesus. Jesus sabia e vivia a palavra. O diabo apenas conhecia. Não resolve só conhecer a palavra do Senhor. É preciso honrar e obedecer ao Senhor da palavra. O discipulador, para realizar um bom discipulado, precisa conhecer bem as doutrinas fundamentais da fé cristã, a história da igreja e outras disciplinas que o ajudarão a formar com competência novos seguidores de Cristo, que não serão levados por ventos de doutrina, uma das marcas registradas da ação maligna nos últimos dias, os ventos de doutrinas. Então, mais uma vez aqui, né, o preparo necessário é conhecer o Deus da palavra e conhecer a palavra, né? Se você não conhece o que é a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, né? A doutrina das últimas coisas, então fica um pouco difícil para você apresentar com convicções, né? E ensinar as pessoas o caminho, né, da vida cristã com eficiência. Segundo, vida consagrada, né? Deve haver coerência entre nossa crença e nossa prática, entre o que ensinamos e o que vivemos. Já pensou? Você ensina lá que a Bíblia nos ensina a não mentir, e de repente aquele que está aprendendo com você, o discipulando, ele ouve você falar uma mentira. Vai ser uma coisa muito sem conhecimento. Mas ele falou que não posso e ele está fazendo.
Então, o discipulador deve ser exemplo para aqueles no qual foi encarregado a orientar nos santos caminhos do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, Paulo sabia que Timóteo estava rodeado de falsos mestres, por isso ele deveria seguir o exemplo fiel de Paulo. Então, sabemos que o nosso maior modelo a ser imitado é o Senhor Jesus, mas também precisamos ser discipuladores que sirvam de modelo para os novos convertidos, e não somente a eles, mas a toda a igreja. Então, a vida consagrada do discipulador, ele é fundamental, ou seja, o testemunho de vida. E hoje o testemunho de vida, ele fala muito mais alto do que palavras, porque palavras às vezes é fácil de ser ditas. Agora, viver as palavras que se ensina, essa é a grande virtude que o discipulador precisa ter para poder desempenhar um bom trabalho na obra de Deus. De onde vem o auxílio para a tarefa de discipular? No Evangelho segundo escreveu João, nos capítulo 14 a 16, o Senhor Jesus esclarece todo o ministério do Espírito Santo, como aquele que dirige, ensina, convence e atua como verdadeiro orientador na vida do crente. Vamos ver isso aí? Então, o auxílio vem do alto, o auxílio vem do Espírito Santo de Deus. Então, vamos ver aqui, no Evangelho de João, alguns versículos que nos apontam para esse ministério, que o homem de si mesmo sozinho, ele não teria condições, mas através da atuação do Espírito Santo, ele tem condições. Então vamos lá, capítulo 14, vamos ao verso de número 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que até aqui Jesus ainda não havia passado pela crucificação, ainda não havia ressuscitado, então ele já estava ensinando, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador para ficar com vocês. Paulo vai dizer que ele mora, que ele vive dentro de nós. Então olha aí, agora vamos ao verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, vai ensinar e vai fazer lembrar. Então vamos lá, agora capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Agora vamos no capítulo 16, versículo 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 14, que diz aí, verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, a ajuda, o auxílio para essa tarefa vem do alto. Agora, o que devo ensinar e qual o material a ser usado? Vamos lá. O apóstolo Paulo, em seu discurso aos anciãos de Éfeso, destaca que nunca deixou de ensinar toda a verdade de Deus, ou seja, a conversão a Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. O discipulador precisa conhecer, como já foi citado acima, todas as doutrinas fundamentais da fé cristã. E é claro, a Bíblia,
né, sagrada. É o livro primordial para o discipulado. O Evangelho, Missões e Cultura, o desafio do século XXI. Bom, falar de discipulado cristão dentro da nossa própria cultura não é tão difícil, devido a vivermos inseridos nessa mesma cultura. Mas o grande desafio missionário do presente século é como o Evangelho interpela as culturas e como as culturas, por sua vez, ajudam para um ensino e compreensão relevante do Evangelho no contexto de um mundo globalizado, marcado por contrastes cada vez mais graves e conflitivos. Essa é uma questão importante, né? Principalmente para aqueles que vão fazer missão transcultural, né? Conhecer as culturas na qual o missionário é enviado é fundamental, bem como até no nosso próprio país. Se você mora no Sudeste, você vai para o Norte, você vai ver muitos costumes da cultura daquele lugar muito diferente das coisas que você vê aqui no Sudeste. Então, compreender, conhecer as culturas é importante, principalmente se você vai ter uma atuação missionária em outro lugar que não seja o teu lugar de origem, tá? A menção da experiência pentecostal das primeiras igrejas, comunidades cristãs, nos permite remontar àquela questão que o livro de Atos registrou e que nos introduz no tema Evangelho e Culturas. É necessário ser judeu para ser cristão? Foi este o grande impasse no início da missão cristã. A resposta é conhecida. O apóstolo Paulo, com o aval de Pedro, colaborou decisivamente para que a comunidade cristã afirmasse claramente: o Evangelho é liberdade. Ele não obriga a assumir qualquer cultura como pré-requisito para a fé. Este tema é de fundamental importância para o missionário, que tem o dever de plantar igrejas, ganhar almas e discipular essas almas. O missionário precisa, acima de tudo, ser um discipulador. Só que, muitas vezes, neste ato discipulador, incorporamos nossa cultura como sendo parte do discipulado, o que na verdade não é, né? Vamos supor que você ganhou um judeu para Cristo. Olha, bem assim, um judeu. O judeu, ele tem uma prática de orar em pé, se movimentando. E nós aqui no Ocidente, né, principalmente aqui no nosso país, a gente tem uma reverência muito grande que orar de joelho né? Só que na cultura judaica, quando um judeu ele dobrava os joelhos para fazer uma oração a Deus, é porque a situação estava muito crítica. Então veja que diferença, né? Para nós, orar de joelho, tudo bem, a gente até pode orar, a gente ora em pé às vezes, tal, no início do culto, aquela coisa, mas não é a mesma coisa de orar de joelho para nós. Porque a nossa cultura envolve essa questão do ajoelhar como sendo... Você vai para um judeu, ele já não tem essa cultura, então você tem que entender. Não, eu vou orar em pé. Não, pode orar em pé, meu filho. Eu vou orar de joelho, mas você pode orar em pé. Então, são detalhes da cultura que é importante a gente compreender, né? Até mesmo no nosso país, como eu disse, né? Você vai para determinado lugar, você tem que conhecer a cultura daquele lugar. Você vai pregar numa tribo indígena, você tem que conhecer os costumes, e a partir desse conhecimento, né, você levar o Evangelho, aproveitando o que ele tem naquela cultura, não querendo impor, a partir de hoje, faça isso, não use aquilo, índio, põe a roupa, não, a cultura dele é andar nu, não tente fazer ele, entendeu?
Então, é muito importante. Então, é preciso preparo para que situações culturais não acabem sendo empecilhos para um discipulado eficaz, pois o Evangelho não acontece isolado. Sua característica fundamental é que ele reúne pessoas em torno do mesmo Espírito, cria koinonia, ou seja, comunhão e serviço mútuo. Por esta razão é que não se podem separar realidades como Evangelho, missão e igreja, ainda que distintas. Vamos concluir, Foi apenas uma introdução. Então vamos lá. Como observamos, ainda que sinteticamente, o discipulado cristão é um tema que precisa ser trabalhado com muito mais ênfase em nossas igrejas, pois ele abrange diversos aspectos do desenvolvimento do caráter cristão, envolve um crescimento sadio da igreja, pois a sua finalidade é a maturidade cristã. Fazer discípulo de todas as nações não é tarefa fácil. Existe a necessidade da inculturação e outros aspectos importantes, que após esta pequena introdução quanto à importância do discipulado cristão, o irmão ou a irmã sinta-se encorajado a buscar um aprofundamento no tema discipulado. O Senhor Jesus busca homens e mulheres que estejam aptos para realizar a sua grande obra. Que Deus vos abençoe e você pode pesquisar mais sobre esta questão. Que Deus abençoe mais uma vez e vamos ficar aí até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.